Em meio à vastidão do deserto da Arábia, ergue-se uma estrutura extraordinária. Antigo, isolado e intrigante. Esse é Qas al-Farid, que em árabe significa o Castelo Solitário. Mas qual é sua finalidade? Por que foi construído em um local tão isolado? E por que a sua construção parece ter sido interrompida por completo antes da sua finalização? E quem eram os nabateus? O povo responsável pela sua construção e também por outros feitos de engenharia impressionantes. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem, sou Giovanni Luvisa. Hoje vamos saber tudo sobre o Qas al-Farid, ou o Castelo Solitário, como é conhecido pelos árabes. E como o idioma árabe não é o nosso forte, vamos chamá-lo sempre de o Castelo Solitário para facilitar. E até o fim do vídeo você vai saber por que os árabes deram esse nome para esse lugar. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa a notificação e vamos nessa! O Castelo Solitário foi construído provavelmente para servir como uma tumba para uma pessoa importante dos nabateus. Ele está localizado no antigo assentamento nabateu chamado Hegra, que faz parte de uma cidadezinha chamada Al-Ula. A região de Hegra possui centenas de tumbas dos nabateus, praticamente todas elas construídas em grupos. O que faz desta tumba em específico diferente de todas as outras. Essa estrutura foi cuidadosamente posicionada para ser notada. Parece ter sido escolhida uma rocha estratégica para ser avistada de longe, e ele não está cercado por outras tumbas como é comum nas necrópolis daquela região. E isso dá a esse monumento uma presença muito mais imponente. Essa talvez seja uma das maiores esculturas existentes, já que foi talhada diretamente num único bloco de rocha. A sua fachada simétrica e precisa remonta à habilidade de seus escultores, e ela se eleva por cerca de 22 metros de altura, o que equivale a um prédio de 4 andares. Os seus detalhes decorativos permanecem surpreendentemente bem preservados, possuindo 4 pilastras esculpidas diretamente na rocha, representando uma inovação na arte nabateia, já que as outras tumbas possuíam sempre 2 pilastras. Mas quem eram os nabateus? Muito antes do que conhecemos sendo a Arábia Saudita, e de muitos outros impérios que dominaram aquela região, os nabateus já eram mestres em engenharia e comércio. Eles se estabeleceram naquela região provavelmente no século V a.C., isso mesmo, há quase 2.500 anos atrás, e ergueram um império no meio do deserto, que se estendia do que conhecemos hoje como sendo o sul da Síria até a Arábia Saudita. Esse povo eram hábeis comerciantes de especiarias, incenso e tecidos, criando uma rede de rotas que cruzava o deserto, conectando assim vários povos naquela região. E devido às suas habilidades como comerciantes, eles se tornaram extremamente ricos e poderosos na região. Talvez o maior símbolo do seu poder seja a cidade de Petra, na atual Jordânia, que é a representação máxima da arquitetura nabateia. Os nabateus não apenas desenvolveram a arte de construir, mas também de esculpir. Usando técnicas sofisticadas de trabalhar com a pedra, eles esculpiam tumbas monumentais de cima para baixo, garantindo assim maior controle e simetria na estética da fachada. E no caso do Castelo Solitário, essa técnica fica muito evidente, mas algo chama atenção nessa obra. A parte de cima está extremamente bem feita, enquanto a parte de baixo está apenas com a lapidação bruta. E isso indica que em algum momento essa construção foi interrompida. Talvez guerras, doenças ou crises econômicas tenham forçado os escultores a abandonar o projeto. E devido a uma placa com inscrições acima da porta, ficou fácil para nós sabermos para quem ela foi construída. Para Lihian, filho de Cusa, e seus descendentes. Não se sabe exatamente quem era essa pessoa,
mas podemos concluir que era alguém extremamente importante. Só que existem algumas coisas ainda em aberto em relação a essa obra. Primeiro, por que construí-la tão isolada das outras? Será que o Sodona tinha esperança de passar a eternidade num lugar mais silencioso? Ou será que era um simbolismo da época? Ou talvez tenha sido apenas uma escolha estética, devido à singularidade da rocha em que foi esculpida. Me diz aí o que você acha. E em relação ao motivo de sua construção, alguns teóricos levantam uma hipótese de que ele tenha sido feito como um marcador astronômico, porque a sua fachada fica perfeitamente alinhada com o pôr do sol em algumas épocas do ano. E embora sem nenhuma prova concreta do porquê tenha sido construída, tudo aumenta ainda mais o fascínio por esse lugar. Mas quando esse monumento foi descoberto, de certa forma ele nunca foi esquecido. Embora os nabateus tenham sido dispersados, aquela região sempre foi habitada por povos nômades, e as pessoas sempre souberam da existência desse lugar. Porém, ele e as outras tumbas eram evitadas, porque com o tempo acabou criando-se uma associação com povos infiéis do passado, que eram os Tamuts, um povo considerado idólatra. Inclusive, o próprio governo da Arábia Saudita tinha esse mesmo conceito até um tempo atrás. Porém, como a Arábia Saudita está diversificando sua economia para não depender apenas do petróleo, eles começaram a investir com força no turismo daquela região. Então eles passaram a ignorar as maldições e investir no turismo local. E tudo se inicia na pequena cidade de Al-Ula, que vem atraindo turistas, historiadores e aventureiros do mundo inteiro. Então, se você quiser conhecer essas maravilhas, precisa ir até essa cidadezinha, onde terá toda a estrutura necessária para visitar os pontos turísticos daquela região. E ainda ter o charme de conhecer essa cidadezinha milenar, que embora esteja modernizada, ainda possui as ruínas da sua cidade original. Assim, o Castelo Solitário se tornou um ícone visual de representações culturais da Arábia Saudita. E em 2008, a região onde ele está localizado, que é Hegra, foi reconhecida pela Unesco como o primeiro patrimônio mundial do país, o que garantiu mais proteção, investimento e, é claro, mais visibilidade. E agora a pergunta, por que esta tumba é chamada de Castelo Solitário, sendo que ela nunca teve função militar, e nem se parece com um castelo? Na verdade, esse nome nada mais é do que um simbolismo poético. É apenas uma maneira de descrever a grandiosidade do projeto, em contraste com a sua solidão física. E se você resolver visitar esse local durante um festival anual, realizado para celebrar a cultura milenar daquela região, vai se deparar com um show altamente tecnológico de luzes. Assim, o Castelo Solitário não é apenas uma construção qualquer no meio do deserto. Ele é a prova de que, mesmo em condições adversas, com determinação e habilidade, é possível realizar coisas extraordinárias, que fascinam as próximas gerações. Gostou desse vídeo? Então deixa seu like, se inscreva no canal e recomende o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama descobertas arqueológicas e mistérios no deserto.